Olá, meu nome é Adilson Benevides e meu desejo ao gravar este vídeo é comentar um pouco a respeito de alguns assuntos referentes à palavra de Deus, referente ao que Deus tem a falar ao nosso coração. Eu sei que esse é somente mais um vídeo, pois existem materiais sobejos na internet que fala a respeito de vários assuntos, e nós queremos apenas somar com esses materiais para comentar um pouco a respeito da lição da escola dominical do próximo domingo, né, que é o ministério de evangelista. Eu estou com a lição aqui, né? O texto áureo diz: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, falando a Timóteo esta verdade, vem confirmar para nós a grande necessidade que existe na igreja evangélica brasileira da atuação, da evidência, do levantar de Deus no ministério dos evangelistas. Há uma necessidade muito grande de evangelistas. As pessoas confundem, principalmente quando a chamada, entre aspas, hierarquia assembleana diz que para você galgar cargos você tem que passar pelo cargo de evangelista, e coloca um presbítero depois dele, o evangelista, para que depois ele chegue ao pastor. Tal pensamento não tem base bíblica, é apenas um ensinamento da igreja, da denominação. De natureza, queridos, que pela Bíblia o dom de evangelista é o dom daquela pessoa que tem aquela capacidade especial de publicar a mensagem do evangelho com sucesso, de forma convincente, com eloquência, com resultado, a fim de ganhar o maior número de almas possível. E a própria lição, ela traz para nós aí o exemplo de Filipe, né, o grande evangelista Filipe, que através do seu ministério agitou, através da pregação da palavra de Deus na cidade de Samaria, né, levando muitas almas a receberem a Jesus como Salvador. Filipe, ele não é só o evangelista das multidões, mas ele também é o evangelista que evangeliza apenas uma pessoa. Tem pessoas que só prega para um grande número de pessoas. Ele não tem a capacidade de pregar para uma só pessoa. Seja por egoísmo, seja por decisão, às vezes prega com as motivações erradas. Mas Filipe nos dá um exemplo. Ele pregou para o eunuco, né? Segundo diz Atos, capítulo 8, versículo de número 26 a seguir. Ele pregou para o eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes. Embora Candace não fosse o nome dela, era apenas um título real, né? E esse homem, esse eunuco, servia a ela, e Filipe o encontrou no deserto e ministrou a palavra de Deus ao coração daquele homem, que creu e foi também batizado ele. Levou aquela alma ao Senhor Jesus. Vocês sabem, conhecem a história, né? Como ele estava lendo o profeta Isaías, e através da escritura do profeta Isaías, ele levou, apontou aquele eunuco que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é aquele que morreu na cruz para salvar. Porque ardia no coração de Filipe o dom de evangelizar, o dom de que todos alcançassem a salvação. Assim como ardia no coração de Paulo, ele queria que todos se convertessem, né? Ele disse que queria se fazer de tudo para com todos, para, quem sabe, poder salvar alguns. Ele se fez de judeus para os judeus, ele se fez de pobre para os pobres, a fim de poder evangelizar as pessoas, né? E aqui nós vemos o sucesso que alcançou o ministério de Filipe, agitando a cidade de Samaria, ou levando uma única vida, uma única pessoa ao Senhor, que foi o eunuco. No silêncio do deserto, Filipe evangeliza e ganha uma alma. Mas na cidade de Samaria, também aquela cidade tão rejeitada pelos judeus,
que era de um povo miscigenado, era de um povo que nem era considerado judeu, mas Filipe foi até lá. O grande evangelista Filipe, levando a mensagem do evangelho e através de milagres, sinais e prodígios, levou toda uma cidade a receber a Jesus como seu Salvador. Glória a Deus por isso. E o texto da lição vai nos falar também a respeito de alguns, né, na verdade a orientação didática que o professor também deve focar e dar uma pincelada em alguns evangelistas notáveis. E nós temos aqui pelo menos 3, né? Numa série de muitos nomes que a gente poderia citar, né? Rowland Hill, o próprio São Patrick lá da Irlanda e tantos outros grandes evangelistas, né? O próprio Billy Graham, o próprio T.L. Osborne e tantos outros, né? Ele cita aqui o teólogo que eu mais amo, que é John Wesley. Depois ele cita Jonathan Edwards e depois ele cita David Wilkerson. 3 grandes nomes na história da igreja, né? John Wesley, o pai do metodismo, fundador da igreja metodista na Inglaterra, e também precursor, né, idealizador, organizador do movimento das sociedades metodistas no século XVIII na Inglaterra, e também um dos participantes atuantes no grande despertamento inglês. Inclusive o historiador Addison, né, que foi um grande historiador inglês, ele disse que nessa mesma época em que a França fora mergulhada em um banho de sangue, o mesmo, né, não aconteceu com a Inglaterra. A França fora mergulhada em um banho de sangue através da Revolução Francesa, mas o mesmo não aconteceu com a Inglaterra porque o Evangelho estava mudando a face da Inglaterra através daquele pequeno grupo chamado o grupo dos Santos, né, o Clube Santo, como era assim pejorativamente conhecido aqueles estudantes, principalmente os 3, né, João, Wesley, o seu irmão e George Whitefield, que foi um evangelista de marca muito maior do que o próprio John Wesley, só não era tão organizador como ele. Bem, mas o avivamento veio sobre toda a nação inglesa, sobre todo o Reino Unido e depois ainda atingiu a América nas viagens que ele fez, muito embora John Wesley não tenha feito tanto sucesso na América quanto George Whitefield assim o fez pregando aos primeiros índios norte-americanos. E entre os norte-americanos temos aqui o Jonathan Edwards, né, pastor congregacional do século XIII, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Segundo nos diz a história, ele tinha uma igreja que tinha por volta de 620 membros. E ele não era muito dado a essa questão de visita não, de porta em porta, de casa em casa não. O negócio dele era orar e pregar a palavra. E quando ele pregava, irmãos, Deus usava ele poderosamente, as almas vinham a Cristo, as pessoas, os cristãos eram edificados, Deus abençoava grandemente. E existe até um sermão muito famoso na história da igreja, pregado por ele, inesquecível, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que foi até publicado pela editora PES, né? Então ele foi um dos precursores do grande despertamento americano, que teve várias figuras aí dentro da igreja congregacional, dentro da igreja presbiteriana, dentro da própria igreja recém-formada metodista lá nos Estados Unidos, né, que abalou as estruturas e salvou muitas almas, né, entre aqueles primeiros cristãos puritanos que foram dos Estados Unidos para a América. David Wilkerson, né, agora falando do século XX, o pastor David Wilkerson, que teve o seu ministério na Times Square, que pregou para gangues, que escreveu um livro, A Cruz e o Punhal, que ganhou aquele nick para Jesus, né, e que formou aquela igreja ali em Times Square, em Nova York, que arrebanhou várias pessoas, pregando sempre aos mais necessitados, sempre aos desfavorecidos, sempre às pessoas que mais necessitavam, que eram negligenciadas até mesmo pelo clero, pela alta cúpula da igreja, né? Assim como Wesley fez, assim como Edwards fez,
Então são três grandes evangelistas, três grandes homens. Entre os brasileiros eu citaria o Hidekazu Takayama. Quem não lembra do grande pregador Hidekazu Takayama? Quem nunca ouviu as suas pregações? Né? Um dos maiores exemplos de evangelismo no país, um dos grandes pregadores, né? O grande Hidekazu Takayama, com a sua mensagem simples, porém ungida pelo Espírito Santo, né? Porém direcionada pelo Espírito Santo para salvar almas, para ganhar almas. Eles sentiam a necessidade de ganhar almas. Entre os notáveis evangelistas brasileiros temos um outro nome não assembleano, chamado Juaribe Palharim. Quem nunca ouviu as suas pregações pelo rádio, né? Da Igreja Paz e Vida, ele consegue ter aquela capacidade de, em qualquer texto da Escritura, apontar para Jesus, falar de Jesus, mostrar a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, e também como uma forma de um homem se achegar a Deus, receber salvação e entregar-se a Jesus, ao Senhor. Através das suas mensagens ele consegue passar essa verdade, a verdade de que Cristo morreu pelos pecadores, né? De que Cristo morreu sendo um homem, um pecador. Deus não morreu pelos bons. O Senhor Jesus não morreu pelos bons. Ele morreu pelos maus, pelos ímpios, pelos pecadores. Mas, como diz o texto de Romanos 5 e 8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo veio morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A lição fala de Jesus enviando, né, os 70. Isso fala que Jesus ele não só foi o maior evangelista que já existiu, mas ele tinha uma preocupação com o evangelismo. Ele tinha uma preocupação em alcançar o pecador. Ele tinha uma preocupação independente das tradições judaicas ou dos paradigmas da sociedade. Ele queria alcançar almas. Jesus enviou os 70. E temos também na lição algo que fala a respeito da grande comissão, né? Eu queria me deter um pouquinho a respeito desse assunto, porque é de primaz importância. Lá em Mateus capítulo 28, e eu quero ler com você, Mateus 28, versículo 19. Se você tiver na sua casa uma Bíblia, você pode tomá-la em suas mãos e ler comigo, Mateus capítulo 28. Último capítulo do Evangelho. Ele nos fala a respeito da grande comissão. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus, nesse texto, ele está colocando sobre os ombros dos apóstolos a grande comissão de ir às nações e ensinar, fazer discípulos entre as nações. Essa é uma coisa que a Igreja Evangélica Brasileira tem perdido esse foco no decorrer desses 2000 anos, né? Já desde a Reforma, quando a Igreja Protestante foi criada, né, a gente vê a fraqueza dos reformadores nesse sentido. Eles reformaram a igreja, eles criaram uma teologia para a igreja, eles sistematizaram uma teologia, um ensinamento para a igreja, uma doutrina, um corpo doutrinal, mas eles não tinham um fervor pelo evangelismo. E isso foi uma falha entre eles. Até que veio William Carey, o pai das missões modernas, e inaugurou uma nova era de missões. E aqui no texto, nós vemos no texto da lição que o alcance dessa grande comissão é um alcance mundial. Jesus é que mesmo ordenou: ide, ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ora, é a grande comissão que repousou sobre os ombros dos apóstolos e hoje repousa sobre os nossos ombros. Repousa sobre os ombros da igreja, repousa sobre os seus ombros. Você está sendo chamado para fazer missões. A Igreja Evangélica Brasileira está sendo chamada para fazer missões. E para muitas pessoas, infelizmente, a grande comissão não passa de a grande omissão. As pessoas dão de ombros, as pessoas fingem que não é com elas, as pessoas acham que o trabalho de evangelizar é único e exclusivamente do pastor,
As pessoas acham que o trabalho de evangelizar é único e exclusivamente de quem tem o dom. Ora, todos são chamados a pregar a Cristo, mas entre esses sempre há de se destacar aqueles que têm o dom de evangelista. E como nós estamos precisando de pessoas que têm o coração que arde por missões, por evangelismo, por salvação de almas. Como nós estamos precisando de pessoas que se desgastam pelas almas, né? O apóstolo Paulo, ele se desgastou pelas almas. Ele foi o maior teólogo do Novo Testamento, escrevendo as 13 epístolas que levam o seu nome, né? Mas ele também foi um ganhador de almas, alguém que caçava almas, alguém que buscava a salvação das almas. O texto da lição, ele também diz que o mundo está dividido em dois grupos, né? Dois grupos, o texto da lição fala: aqueles que crerem e aqueles que infelizmente não vão crer, ou aqueles que não aceitam, não recebem o evangelho. Infelizmente essa é uma verdade. A igreja não foi chamada para cristianizar, né? O evangelista, ele não é chamado para cristianizar ninguém. Ninguém pode forçar a conversão de ninguém. Infelizmente a Igreja Católica Romana, ela na Idade Média acabou por pecar nesse sentido, e gravemente falando, com a chamada Inquisição. Queria forçar, queria a força que as pessoas recebessem a doutrina católica romana. Alguns ramos da igreja protestante também tiveram as suas inquisições, né? E infelizmente, com muita vergonha eu digo isso, né? Onde as pessoas, no dizer de Olson, elas valorizavam naquela época mais a fé do que as próprias pessoas. A fé nunca estará acima das pessoas. As pessoas sempre estarão acima de qualquer tipo de fé. Bem, mas o que é a grande comissão hoje? A grande comissão hoje é um trabalho inacabado. As missões ainda estão por se fazer. Apenas 33% da população é composta por cristãos de várias confissões. Nós temos por aí mais de 1 bilhão de muçulmanos. Existem vários mundos a serem evangelizados. O mundo muçulmano, o mundo hindu, né? O mundo sikh, o mundo taoísta, o mundo... a maioria deles está concentrado na Ásia, né? Mas nós podemos dizer que nós também temos responsabilidade pelas tribos indígenas que não conhecem o Evangelho aqui dentro do nosso próprio Brasil, dentro do estado do Maranhão, dentro do estado do Pará, dentro do estado do Amazonas, dentro do estado de Rondônia, né? Existe índio que ainda não recebeu o Evangelho, não conhece a mensagem do Evangelho. Então a igreja não é chamada para cristianizar ninguém, converter ninguém à força. Ela é chamada para anunciar, para pregar. O trabalho de converter é do Espírito Santo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo faz a parte dele e eu faço a minha parte, você faz a sua, né? E o Espírito Santo, ele age. Então, infelizmente, esse papel aí, o papel desse dom chamado dom ministerial de evangelista, hoje em dia, é um papel um pouco apagado. Hoje nós temos poucos evangelistas ardorosos pela conversão de almas. Nós temos mais evangelistas que estão buscando um status, que estão buscando uma fama, que estão buscando seu lugar no mercado gospel, mas não estão buscando as preciosas almas para o Senhor. As pessoas estão buscando as credenciais, esquecendo que não é a credencial que faz, não é o cargo que faz o homem, é o homem que faz o cargo. Glória ao Senhor. Então esse papel do evangelista, que é um excelente, que é um papel excelente, né, que é um papel necessário, carente na vida da igreja do Senhor Jesus, ele precisa voltar à evidência. Deus certamente ele quer chamar algumas pessoas que estão a me ouvir para evangelizar. Ele tem colocado dentro do seu coração esse dom, né,
Quem sabe essa chama está ardendo, mas você ainda não teve uma oportunidade, é uma coisa incipiente, está nascendo dentro do seu coração. Quem sabe essa lição está sendo colocada para você como um chamado, onde você está estudando a palavra e através desta palavra, desse chamado, da realização destes homens e de Jesus, o maior evangelista que jamais existiu, você pode também estar sendo chamado para executar este ministério e sair das quatro paredes. Quebrar as correntes dos bancos da igreja onde você está acorrentado, né? Sair do sarcófago e ir para as ruas da cidade de Jerusalém. Irmãos, eu vou ficar aqui com a minha palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar na escola dominical para aprender mais a palavra de Deus no próximo domingo. Deus nos abençoe. Amém.